subir, tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor. Com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência. Carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar. Atrás da vida pra poder morrer, eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar e tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar e tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado. Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu aqui me mexendo, aqui apanhando. Ai, meu Deus, apanhando da minha live. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam aí com saúde, se cuidando, né? Hoje eu vim aqui, saudades do futebol, vim com a camisa do meu time para dar um pouco de sorte para mim mesmo. E hoje nós vamos fazer uma live muito interessante para o momento que a gente está vivendo, né? A gente terminou a live do aparelho psíquico, que a gente falou de id, ego e superego, né? O Freud no id, no eu e o id, ele cria uma metáfora, mais uma comparação, uma alegoria muito interessante, que é a ideia do id ser um cavalo e ter uma energia muito forte, né? O ego ser o cavaleiro montado no cavalo e o superego ser a rédea para manter esse equilíbrio. E então, em cima desse equilíbrio do aparelho psíquico, ainda a gente tem a questão do... Deixa eu ficar mais posicionado aqui. Ainda a gente tem a questão de como trabalhar tudo isso, né? Então, realmente a gente tem ali na primeira tópica a tentativa do Freud de ilustrar o que é o aparelho psíquico, como a gente pensa, mas a gente nunca pode esquecer que a psicanálise ela surge com uma tentativa, na verdade, de fazer com que a gente... ela é clínica, né? O Freud era médico e o objetivo do Freud com o surgimento da psicanálise era clínico.
né? Era entender ali como se formavam os sofrimentos, as angústias. E o Freud era um cara assim que tinha uma capacidade fora do comum de perceber as coisas e de uma antena, né? Uma capacidade de leitura muito grande, uma pessoa que conseguia entender a época que ele estava vivendo e, né, com as limitações, obviamente, disso, né? Então, eu sempre falo em sala de aula, uma parte da psicanálise é o método, é a teoria, mas ela é clínica, né? Ela é aplicada à ideia do sofrimento. E talvez pensando assim, do ponto de vista profissional, eu escolhi a psicanálise, gostava da psicanálise do ponto de vista cultural desde pequeno, né? Quando eu digo pequeno, 14 anos, eu tenho um livro que eu comprei aqui numa banca de jornal que falava do Freud, depois eu vi o filme, e aí o Freud então era uma personagem para mim interessante, uma personagem que eu tinha curiosidade de entender. Depois, na faculdade, eu me deparei com as teorias da psicologia, que trabalhavam a clínica, os sintomas. Tudo muito interessante, né? A própria psiquiatria, eu tive uma base na faculdade muito forte da questão da psiquiatria. As outras correntes, né? A psicologia comportamental. Tinha uma professora na faculdade maravilhosa de comportamental que levou assim 80% da turma para a área comportamental e aí a gente de repente se pega acreditando, confiando e investindo, né? Eu acho que a profissão tem uma ligação muito forte com desejo, né? Fui atrás de uma formação em psicanálise sem dinheiro, sem nada, sem dinheiro para fazer análise. Cheguei lá e pedi, falei, olha, eu vim aqui, o professor lá falou assim, ok, vai lá e se matricula, né? Eu falei, não, eu vim aqui porque se fosse só me matricular era fácil, né? Eu não tenho como pagar o curso. E aí ele ficou, mas você quer fazer o curso? Eu falei, quero. Ele falou, então, ele era lacaniano, o desejo é uma coisa que move, você tem vontade? Eu falei, tenho, por isso que eu estou aqui. Se eu não tivesse essa vontade, talvez eu pegasse o panfleto lá fora, visse o preço e fosse embora. E aí eu falei para ele, eu estou disposto a varrer a formação. Ele falou, não, vou te dar uma bolsa, você vai estudar. Então eu fui me interessando pela psicanálise e hoje que eu já trabalho com ela há mais de 20 anos, tem uma coisa que me agrada na psicanálise, que ela funciona em relação aos sintomas que meus pacientes apresentam, ao mal-estar, à angústia, ao sofrimento. Então, a gente está saindo da fase do aparelho psíquico e nós vamos hoje inaugurar a fase das psicopatologias, né? Em psicanálise tudo é ligado, tudo Freud foi escrevendo, reescrevendo. Freud tinha essa virtude, né? Ele reescrevia e ele se indagava, ele se questionava, ele tinha um lado filosófico assim, interessante de pensar, que é essa capacidade de se reinventar, de reescrever, né, de questionar o próprio pensamento, uma criticidade muito interessante. Então hoje nós vamos entrar um pouquinho nessa parte da psicopatologia. Para os meus diletos e queridos alunos da fama, nós estamos com o livro do Zimmermann,
capítulo 17, que começa a falar das neuroses, e nós vamos usar esse livro sempre como livro-texto. É óbvio que eu vou dando dicas no decorrer da live, das aulas, dos outros livros. Mas aquela coisa bem pragmática, né? Professor, ir para a prova. Esse. Não vou ser chato. Vou cobrar o que está aqui, tá? Como eu falei para vocês no começo do semestre, a gente precisa assistir a aula, eu vou dar umas chaves para vocês, mas vocês precisam ler em casa os textos e fiquem à vontade, enquanto a gente ainda está online, fiquem à vontade de me perguntar. Leiam e me perguntem, tá? Eu, às vezes, demoro um pouco para responder, porque essa semana ela foi exaustiva no consultório, o aumento de casos, né, de ansiedade, angústia, pânico, foi forte, assim. Se eu tivesse capacidade e tempo, eu atenderia, acho que 24 horas por dia no consultório. Foi bem cansado. Estou cansado hoje, assim, não sei se vocês estão reparando, mas tá exaustivo o trabalho nesse período aí de pandemia, tá? Então, nesse capítulo vocês vão encontrar algumas dicas de livro enquanto o pessoal vai entrando. Antonin Artaud, uma coletânea de textos. Eu tenho um apreço especial por escritores que causam um certo mal-estar nas pessoas, que mexem com as pessoas. Eu acho que a arte, a literatura, ela tem essa função. O Antonin Artaud faz parte desse grupo que é censurado. A coleção dele chama Rebeldes e Malditos, né? E é um livro que eu recomendo e saiu agora pela LPM. Ele é um livro que tem organização, tradução e notas do Cláudio Hiller. E é raro, tá? Quem gosta. Ó, falando de sintoma. Mate-me, por favor. Um livro a respeito da geração punk. A minha geração. Não dá para acreditar, mas eu fui punk. As pessoas veem a gente mais velha e acham que a gente nasceu de cabelo branco, né? Mas eu já tive até moicano. Então, é muito interessante esse livro. Para quem gosta de cultura pop, né? Do movimento punk, das bandas. Muito legal. Pessoal, vocês ficam me pedindo que está travando muito. Infelizmente, não há o que fazer quanto a isso, né? É a internet que não está grande coisa. Aqui, para mim, não trava, né? Peço desculpa. Todo o material que eu tenho feito na live, eu estou, à medida do possível, tentando colocar num canal do YouTube que tem meu nome, Márcio Lupe, né? Meu nome para as pessoas é Lupe, mas é Márcio Lupe. Vocês entram lá e podem assistir. Escritos Corsários, de outro autor que é tido como maldito, que é o Pasolini, autor, escritor de cineasta, e as pessoas também, de alguma forma, o Pasolini, para vocês terem uma ideia, ele foi morto pelo fascismo, né? E era uma pessoa muito contundente, que tinha uma prática muito interessante, uma postura política muito viva, uma crítica muito interessante. Na semana passada eu provoquei vocês com uma poesia do Bertolt Brecht, poeta e escritor alemão, em que meus equipamentos tudo falhando.
o Bertolt Brecht. Eu provoquei vocês com uma poesia do Soldado Morto. Ninguém me respondeu. Vocês estão mal de provocação, hein? Pedi para escrever alguma coisa sobre aquela poesia. A poesia do Soldado Morto fez o Hitler mandar o Bertolt Brecht embora. Fez não, né? O Bertolt Brecht foi esperto e foi embora da Alemanha, tá? Umas dicas aqui. Então vamos à live. Uma pergunta para vocês. Como que a gente lida com o nosso equilíbrio? Como que a gente se equilibra? A questão nossa sempre muito... A Delma falou que está escrevendo. Mas um dos meus papéis em sala de aula é provocar vocês. Como que a gente lida com o sofrimento? O que seria uma pessoa que está equilibrada? O que seria uma pessoa normal? O que seria uma pessoa saudável? O que seria uma pessoa com saúde mental? O que seria uma pessoa adoecida? O que seria uma pessoa transtornada? O que seria uma pessoa sequelada, lesada? O que seria tudo isso? Existe um normal, né, que está por aí, normalando. Existe um adoecido. Nós estamos vivendo uma época, tem um livrinho que chama Simplesmente Bipolar, que diz assim... aumentou em 4.000% o psicodiagnóstico de pessoas com bipolaridade. Então, será que aconteceu isso mesmo? Será que aumentou esse número de pessoas com bipolaridade no mundo? Uma vez eu falei para vocês, não sei se foi numa live ou se foi numa aula, quem foi meu aluno, eu falo isso. A arte, ela precisa de alguém para dizer que ela é arte. Alguém vem e valida a arte. A arte é arte porque o fulano de tal falou que é arte. O crítico tal falou que aquilo é arte, é arte. As enfermidades humanas, elas também têm que ser validadas por alguém. Então, quando a gente fala que a psicanálise trabalha, e o Freud pensou na psicanálise porque ele era médico e ele trabalhava num hospital e ele via lá as histéricas, né, passando mal, as histerias de conversão, os sintomas que ele não sabia o que era, como lidar com aquilo, e aí dava-se um remédio, dava-se um banho, fazia-se de tudo, né, para amenizar os sintomas. Então, para haver doença, tem que haver alguém que diga que aquilo é doença. Quando a gente estuda a história da loucura, a gente vê que houve um tempo que o louco era um visionário, que o louco era uma pessoa portadora de alguma informação interessante, que o louco era alguém diferente dos outros, e de repente houve lá uma questão de falar, não, essa é uma pessoa louca que não é interessante, não é visionário, não é nada disso. Quando a gente estuda a história da loucura, e aí depois a gente vai ver algumas personagens, né? Quantas pessoas nessa época que tinham quadros psicóticos e que entraram para a história da humanidade? Então, quer dizer, não existia ainda um CID-10, um DSM-5, um livro que dizia quem são e quem não é. Hoje a gente vive uma medicalização que é uma coisa assim forte demais, né? Hoje tudo que é sintoma
tem remédio. E aí entra aquela questão, se tem remédio eu vou tomar ou não? Será que eu tomo? Será que eu estou sofrendo à toa? Então, nesse sentido, a psicanálise ela sai na frente, né? O Freud, em 1894, ele faz uma descrição da neurose de angústia com sintomas de taquicardia, sudorese, tontura, somatizações. O Freud faz uma descrição que hoje eu fico vendo algumas pessoas muito arrogantes falando que não, eu sou detentor do conhecimento do transtorno de pânico, porque isso a psicanálise não trabalha. A psicanálise não trabalha com toque, eu morro de rir, né? A neurose obsessiva é a coisa mais... Né? A neurose obsessiva compulsiva é o sintoma mais, sabe? Depois da histeria foi o que o Freud foi estudar. Então, a psicanálise ela tem uma abrangência de entender essa sintomatologia das pessoas, e uma coisa que eu sempre ensino em sala de aula, eu falo, gente, evita fazer... A gente usa pra gente, mas evita criar estigma na pessoa. Evita medicalizar tudo. Evita, né? Porque nós estamos falando de um ser humano complexo que está diante do mundo, diante das adversidades do mundo, das angústias do mundo, ele está vivendo. Então ele vai ter ali uma reatividade de acordo com as coisas que vão acontecendo na história de vida dele, e se você for estigmatizando ele em tudo, se você for trazer isso tudo para um estigma, para uma doença, você vai gerar uma angústia muito maior. No texto do Freud, o Eu e o Id, o Freud fala do sentimento de doença, né, que é uma coisa muito séria. Hoje as pessoas chegam e falam assim, eu tenho transtorno de atenção, hiperatividade. Eu falo, você tem celular? Tenho. Eu falei, então é isso. Quem que não tem celular e quem que não está hoje submetido a baixa concentração, baixa atenção, porque o que é ruim disso tudo, gente, é porque tem gente que vai ter mesmo, né, transtorno de atenção, mas nessa leva aí, entra o 90% de pessoas que não têm, e entra aquele discurso afirmativo, categórico, olha, bem superegóico, o seu filho tem um transtorno, sim, e você precisa tratar isso, você não vai negligenciar o seu filho. E aí, vamos lá. Vamos pegar, então, a pessoa antes de vir para o mundo. Vamos entender a estruturação dos sintomas antes de vir para o mundo. O que acontece com a gente antes de vir para o mundo? Pergunta boa de prova, né? O que acontece com a gente antes de vir para o mundo? Antes de vir para o mundo, já existe o mundo. E no mundo existe um lugar seu que já está lá, né? Se você foi desejado ou não, tem um lugar, tem uma mãe, ou alguém que vai fazer função de mãe, um orfanato, sei lá. Se não tiver ninguém também, o sofrimento seu vai ser. Ok, tem um mundo. Tem uma mãe, tem um pai, tem um desejo de uma mãe, tem uma concepção que a mãe tem de você, né? Ela pensa no que ela quer que você seja, tem um pai que também, né, tem lá alguma ideia sobre você, tem a mãe do pai, a mãe da mãe, o pai e etc e tal, todo mundo pensando, todo mundo dando palpite no berço, no quarto, no nome, né? Vocês já pensaram na invenção do seu nome? O que seu nome quer dizer? O que seu nome quer dizer para o seu aparelho psíquico? Né? Como que foi a decisão do seu nome? Os filhos dos hippies que têm aqueles nomes
sol nascente. O que os pais esperavam pondo esse nome? O que se espera hoje? Como as pessoas hoje se identificam com nomes Enzo, Enrico, nomes fortes italianos para filhos, né? Como que as pessoas se identificam? Como tem uma moda de um nome? Às vezes a gente pega a lista de chamadas assim, tem 15 nomes. Né? Você fala, caramba, foi personagem de novela, o que foi? Então, como que funciona esse antes de eu vir? Quer dizer, já está criando sintoma antes de eu vir, já? Que outro sintoma tem antes de eu vir? Nós temos o Mal-Estar na Civilização, que é um dos melhores textos do Freud, que diz assim, você vai vir para um lugar, você vai ter um sofrimento com o seu eu, porque você vai entender que o seu eu, ele é perecível, ele adoece, você vai ter os sintomas do eu, né? Que os sintomas do eu, eles são muito ligados ao seu desenvolvimento, a sua estrutura, as suas fases do desenvolvimento, a sua passagem pelo complexo de Édipo, se você foi mais castrado, menos castrado, se você tem... Quais são as histórias que seus pais te contam desde criança? O que você tem aí de herança genética dos seus pais? Então você está ali criando o seu eu a partir dessas histórias, dessas angústias, dessa relação. O Lacan fala do eu como estruturação de linguagem, né? Você então está se estruturando ali e você vai aprender que existe uma data de validade para nós, que é a morte. Então você vai ter uma neurose de angústia, né? Da morte. Então o eu, ele vai estar se debatendo sempre nessas angústias. Depois você vai começar, depois não, né? Concomitante a isso, porque a gente é um ser de dependência, concomitante a isso você vai estar com a sua mãe, com o seu outro ali, né? Com as outras pessoas da sua vida. E essas outras pessoas, então, também são perecíveis, também têm data de validade, também morrem. E também te gera angústia do relacionamento, a dependência positiva ou negativa, como que é essa dependência? Aí você vai ter as fases, né? Uma coisa muito interessante nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que a criança, esse barulho na minha porta é meu cachorro tentando entrar, viu, gente? Eu não estou trancado num cômodo fazendo live escondido. Né? O cara ficou louco, se trancou, tá fazendo live, tira ele de lá. É meu cachorro, na porta. É o Dylan. O Dylan é um border collie que abre portas. Se deixar a chave, eu vou filmar isso para vocês. Ele consegue bater com as patinhas assim, até abrir com a chave. Então eu tô trancado aqui, mas é por causa do Dylan. Ele tem um gato também manifestando o desejo de entrar na minha live. O dia que eles conseguirem fazer uma conta de Instagram, aí eles podem entrar na minha live via Instagram. Aí eu deixo eles entrar. O Freud, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele vai falar que quando a criança tem a dupla satisfação, ela está mamando, o leite está descendo aqui, mas ela está recebendo um afeto, um carinho, uma coisa oral muito forte, né? Muito interessante. Então ali nós já estamos criando uma relação com o outro, e ali a gente já está pensando desse outro perecível, desse outro que pode me deixar, e
E aí eu tô desenvolvendo uma neurose de abandono, por exemplo, que é uma coisa muito complicada, né? Muito difícil, muita gente se mantém às vezes, né? Quando a gente estuda neurose de abandono, quando a gente fala de neurose de abandono na sala de aula, 50% dos alunos se separam. Descobrem que estão juntos por medo de se separar, não por amor. Então, imagina, né? Nós temos, antes de nascer, o sofrimento do eu, as implicações do desejo da família, as implicações do desejo da sociedade, que vira ego ideal depois, né? Nós temos, então, após o nascimento, essa construção, fase oral, as pulsões ligadas à oralidade, fase anal, as pulsões ligadas à área anal, as manipulações, o dentro e fora, o retentivo, o expulsivo, fase fálica, as pulsões ligadas no genital. Então, nós estamos vivendo todas essas questões do outro. Né? Essas questões do outro e do eu são questões já geradoras do que o Freud chama de mal-estar, mal-estar na civilização. Ou seja, sem eu viver, sem nada, eu já vou estar brindado com esse mal-estar. Depois tem o mal-estar ligado à questão social. Né? Como lidar com as expectativas que a sociedade tem de mim? Como lidar com as regras que a sociedade estipula e que eu não fiz parte? Né? Nós estamos vivendo um momento social extremamente angustiante, com regras, com situações que a gente só assiste. É uma falha nossa, né? A alienação. A gente não deveria só assistir. Porém, a gente nasce já num conjunto de regras que são pré-estabelecidas. Até a gente ter idade, até a gente conseguir se desalienar. Uma pergunta para vocês. Por que aqui no ensino fundamental, no ensino médio, a gente não tem um monte de aula de filosofia? Por que a gente não tem um monte de aula de sociologia, de antropologia, de história? Por que a gente não tem psicologia no ensino fundamental e médio? Será que isso abrandaria o nosso sofrimento? Ou será que isso tiraria a gente do mito da caverna, das sombras? Eu acredito que se a gente tivesse na educação essa educação para entender esse mal-estar que a sociedade nos causa, nós teríamos uma condição. A verdade, ela conforta, né? Quando eu entendo melhor o que está acontecendo, eu entendo melhor a minha vida. E esse sofrimento, a verdade social, ela traria um abrandamento desse sofrimento, né? Então, olha, nós estamos falando de sintomas, nós estamos falando de antes do nascimento, que o Heidegger chamava de presença. Antes de eu nascer, já existe um lugar ali para mim. Nós estamos falando do mal-estar na civilização, que diz que a gente, então, vai ter que lidar com o mal-estar. E quanto mais conhecimento eu tiver, mais fácil vai ser para eu lidar com o meu mal-estar. Se eu tenho um autoconhecimento, eu lido melhor com o mal-estar. Se eu tenho um autoconhecimento, eu consigo lidar melhor com o mal-estar do outro. Se eu tenho
um conhecimento da sociedade, eu tenho até possibilidade de interferir no que está acontecendo. Eu achei muito interessante aquele filme O Poço, né, que puseram na Netflix. Não como filme, né? Como filme ele é bastante comum, mas como metáfora. E eu achei muito interessante a reflexão das pessoas, né? Elas não conseguem enxergar no poço o que seria a luta de classes ali, né? A comida melhor chega num primeiro nível, num segundo nível, num terceiro nível. Eles não conseguem ver naquele filme que quem está lá embaixo é a classe pobre. E quem está mais lá embaixo, que está se comendo vivo, que está se matando, é o miserável. Né? O Brasil, por exemplo, tem uma população gigantesca de miseráveis. Né? Então ali você tem vários outros símbolos, claro, mas assim, um símbolo muito interessante é aquilo, né? Chegou a comida no primeiro nível. E a falta de solidariedade das pessoas que estão no nível lá em cima, né? É muito interessante nesse sentido. Então, só para a gente ter uma ideia da construção dos sintomas, né? Nós então temos os sintomas antes da gente nascer, nós estamos os sintomas pré-estabelecidos, que o Freud fala no mal-estar na civilização, que ele chama de mal-estar. Né? Nós temos os sintomas. Arrumando aqui, gente. Nós temos os sintomas, então, que depois eles vão aparecer no decorrer da nossa vida. Então, vamos lá. Nós temos o ego ideal que vem antes da gente nascer, que é a sociedade, o outro. O mal-estar na civilização. Depois, nós entramos de cabeça nas fases e tudo mais. E aí, quando a gente então começa a viver, o Freud formula um termo para entender melhor os nossos sintomas que chama neurose atual. Então é a neurose provocada pela vida. Aí vamos lá, então na estrutura nossa nós temos o antes do nascer, o mal-estar na civilização, as fases do desenvolvimento. Das fases do desenvolvimento nós vamos ter a estrutura que a gente vai ter de personalidade. Depois nós vamos explicar melhor isso na próxima live, mas nós temos lá uma estrutura psicótica e uma estrutura neurótica. Ok, duas estruturas ali. Dentro da estrutura neurótica nós vamos ter uma propensão, então, a sintomas do tipo obsessivo, conversivo, né, que são sintomas histéricos, fóbicos. E os sintomas, nessa fase, eles vão ter uma correlação com os outros estágios que eu falei para vocês. Eles são aprendidos, né? Na família da gente, na relação com a mãe, com o pai, na infância, na hereditariedade, né? Nós temos sintomas aprendidos que vêm da nossa hereditariedade. Então é muito interessante de pensar que nós estamos submetidos a uma gama de sintomas e nós temos os mecanismos de defesa com a intenção de nos proteger desses sintomas. Então nós temos lá um monte de mecanismos de defesa que estão ali nos abrandando, nos equilibrando. Né? O ego, então, por exemplo, o uso de recalque para o neurótico. Né? O neurótico está ali tentando recalcar os sintomas e tentando viver
a partir dessas situações sintomáticas, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente então vai ter uma questão de diagnóstico ligado como que esses mecanismos de defesa me estruturaram. O Nasio tem aquela imagem do 1000 folhas, né, que ele fala assim, dentro de 1000 folhas neuróticas tem folhas psicóticas. O Bion tem a parte da personalidade psicótica, né? Então, prevalece em mim uma neurose? Prevalece. Ok. Se prevalece em mim uma neurose, essa neurose ela é prevalecida do quê? Da minha hereditariedade, ela é prevalecida da minha infância, e aí ela vai ter os fatores desencadeantes, que é a minha neurose atual, e os meus sintomas. O sintoma, se a gente falar assim, então o neurótico tem sintomas neuróticos, sim. São sintomas ligados à obsessividade, fobia, histeria. Ok. O que é sintoma? Uma boa pergunta para a prova de vocês. O que é sintoma? Aí a gente vai dizer assim, olha, o sintoma é alguma coisa que quer te comunicar. Quando a gente faz uma comparação bem simplória com uma febre, a gente fala assim, eu tenho febre, eu estou com a temperatura alta, o que significa temperatura alta? Sintoma. Sintoma do quê? De uma doença. A doença tem então um agente causador, né? Igual o Covid-19 é um agente que causa uma doença. A febre, a tosse seca é o sintoma. Essa comparação do ponto de vista da medicina, da psiquiatria, ela é uma comparação válida. Do ponto de vista da psicanálise, ela é didaticamente interessante para a gente pensar que o sintoma ele realmente quer te comunicar alguma coisa. Só que o sintoma nosso, isso é uma coisa que a psicanálise é muito interessante, porque se você vai a um médico e que ele não tem essa compreensão, não estou falando mal do médico, não é isso, pelo amor de Deus. Mas a compreensão, às vezes, dele é assim, se tem sintoma, tem que tirar o sintoma e tem que curar. Então vamos lá. Eu tenho um paciente fóbico, que tem medo de avião. O que seria medo de avião? Medo do avião cair. Ok. Esse medo de avião dele passa para carro? Ele tem medo do carro bater? Ele tem medo do navio afundar? Ele tem medo dele tropeçar na rua e bater a cabeça e morrer? Não. Então esse sintoma, ele tem uma metáfora de alguma coisa. O que seria a metáfora desse sintoma para esse cara? Por isso que eu falei, não posso pegar esse sintoma e tirar dele. O que seria a metáfora desse sintoma? Por que esse cara tem medo de avião? Quem é acostumado com psicanálise vai falar assim, medo de avião é o medo de não estar no controle, não é? Pode ser. Pode ser o medo de não estar no controle. Pode ser o medo de estar num lugar onde eu não posso fazer nada, a não ser confiar em alguém, e que eu não tenho como ter nenhuma atitude, não tenho como pular a janela, eu não tenho como pisar no freio, eu não tenho como fazer nada. Eu estou lá e eu posso simplesmente não sobreviver a essa experiência. Então, quando a gente pensa desse ponto de vista, o sintoma do medo de avião, ele está dizendo para mim, do meu paciente, uma informação muito interessante para entender a estrutura de personalidade. É uma fobia do eu dele, ele evita o avião,
ele enfrenta o avião, ele tem medo da situação, mas ele pega um avião toda semana. Como que ele lida com o avião? Será que esse sintoma fóbico não faz com que ele seja uma pessoa de bom senso? Será que esse sintoma fóbico não faz com que ele seja uma pessoa que poupe dinheiro? Será que esse sintoma fóbico não criou nele uma capacidade aí que, se de repente eu tiro essa capacidade, esse cara não consegue lidar com outras? Então, esse sintoma fóbico do avião é uma estrutura que ele tem, né? E se isso é uma estrutura, eu posso tentar transformar a angústia dele de subir no avião num tipo de tristeza mais aceitável, num tipo de constatação humana que é: eu não estou no controle. Não é só do avião. Eu vou ter que pontuar para ele na fala dele, né? Eu vou ter que explicar para ele na análise, né? A gente fala que a análise, a psicoterapia, o eu entra em contato com o sintoma. O analista faz parte do sintoma do paciente, né? Ele é uma parte do sintoma, ele é uma pessoa que vai traduzir, às vezes, para o paciente. E traduzir para um paciente, né? Vou citar o Gramsci aqui, que dizia: o grande desafio da modernidade é perder as ilusões sem ficar desiludido, né? Então eu vou fazer com que o meu paciente entenda que ele tem um sintoma e que esse sintoma que ele tem faz parte da personalidade dele e que o que ele está querendo recalcar é uma coisa que não é recalcável, que não é possível, né? Que é ele ter essa ilusão que ele está no controle. Então ali eu estou abrandando um sintoma, eu não estou tirando um sintoma. Que a gente fala assim, a pessoa... Vamos pegar uma coisa que está acontecendo muito na clínica. Homens jovens que chegam com problema de ereção ou com problema de ejaculação precoce. E aí trazem, sim, questões culturais, machistas, de achar que o pênis tem que ser uma coisa muito boa, muito forte, e não perceber a parceira, não conseguir ir para a cama para ter prazer, ir para a cama para ter performance. Ok, isso tudo a gente resolve em 2 sessões, pontuando isso para a pessoa. Agora, quando a gente, então, trabalha a ideia de que ali tem um sintoma de tentativa de controle do prazer, que o superego não está deixando, aí essa pessoa às vezes vai ao médico que fala para ela assim, vamos tomar um Viagra, ou se for uma ejaculação precoce, vamos tomar um ansiolítico que te tira. Ali eu estou tirando o sintoma e eu estou tirando a oportunidade também da pessoa de entender o sintoma dela. Que sintoma era esse que ela tinha? Né? Por que ela, mediante a um momento tão legal da vida dela, né, do ato sexual, por que mediante a esse momento de vida, essa pessoa não consegue ter prazer com isso? Né? O que se passa que essa pessoa não consegue? Né? O que acontece? Né?
o Gaiarsa, né, que é um psicanalista, ele falava assim, o pênis sempre tem razão. Se o pênis, por alguma razão, não quis funcionar naquele dia, ele tinha algum motivo. Então ali o pênis está se comunicando com a pessoa, né? Está dizendo para ela que tem alguma coisa falhando, tem alguma coisa. E outro sintoma interessante que aparece numa situação dessa, o impedir o gozo, impedir o prazer, tem alguma coisa no superego. Então, se essa pessoa resolver da forma mais simples, que seria comprar um Viagra para uma impotência ou tomar um ansiolítico, ela está abrindo mão de resolver ali a coisa mais pontual. Se vocês falarem para mim, dá para fazer o tratamento junto? Dá, porque você vai ficar. Eu atendi um rapaz de 30, 32 anos que estava impotente. Eu atendi um rapaz de 20 e poucos anos que estava impotente. Eu atendi um rapaz de 40 anos que estava com ejaculação precoce. Não dá para você, dos 20 para lá, tomar Viagra. Não dá dos 20 para lá para você se adaptar com a ideia de que você vai tomar ansiolítico toda vez que você for transar. Né? Que você vai ter que comprar um ansiolítico, deixar lá, ou comprar um. Né? Não dá para você simplesmente aceitar seus sintomas assim. Quando a gente faz análise, a gente desconstrói um sintoma e a desconstrução desse sintoma diz muito da gente. Né? Eu peguei esse exemplo do medo do avião, da fobia, qualquer fobia, né? Quando a gente fala de fobia de barata, aula sobre fobia de barata é muito interessante, porque qual a metáfora da barata? Qual o símbolo da barata na fobia? Né? Por que a barata nos causa medo? Você fala assim, eu tenho medo de leão. Opa, lógico, né? Não, mas a barata é aquele serzinho nojento, aquele serzinho... Olha, qualquer ser que você olhar assim de perto, você vai achar que ele é nojento. Por que a gente não tem medo de grilo, sei lá? Né? Por que a gente tem medo de barata? Como começa um medo de barata? O que simboliza a barata? Né? Respondam aí, mandem para mim. Por que eu tenho medo de barata? O que simboliza a barata na minha vida? Que sintoma é o medo de barata? Né? É um sintoma fóbico? É um sintoma conversivo? É um sintoma obsessivo? Quando eu desenvolvo um sintoma obsessivo, então eu só posso fazer tal coisa se eu fizer tal coisa antes. Eu só posso ser feliz se eu ajuntar 1 milhão. Eu só posso. Eu só consigo pensar se eu organizar tudo. Eu organizo tanto as coisas que eu não consigo fazer outras coisas. Um sintoma histérico, né? Eu infantilizo demais, eu sofro demais, eu somatizo, eu fico sugestionável demais, eu acredito demais nas coisas, eu tenho dificuldade de pensar propriamente. Vou mandando aí o medo de barata que vocês têm, vamos ver. Nojenta, tenho nojo. Mulher é interessante, vocês conseguem sentir o cheiro da barata, né? Eu acho que eu não tenho olfato, a verdade é essa. Porque eu não sinto cheiro de nada. A minha mulher morre de rir de mim porque eu não sinto cheiros. Vão mandando aí. Então isso é sintoma, sabe, gente? O sintoma, ele é para nós um conjunto de situações que... Vamos para a clínica agora, né? O paciente chegou, entrou. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia? Eu estou ali tentando entender a estrutura dele. É neurótico ou é psicótico? Né?
Tá, ele começa a me trazer, vamos pegar esses exemplos que eu dei. A fobia, uma postergação, um medo, uma neurose de angústia. Ele começa a trazer essas coisas. Muito bem. Esses sintomas todos, essa linguagem, a forma como ele está me contando esses sintomas, para mim é muito rico, porque ali eu estou entendendo quem é ele, por que ele tem esse medo da barata, do avião. E aí, nessa relação transferencial da neurose, eu começo a entender aquilo que eu falei para vocês. O que era esperado desse cara na sociedade, o que era... Tô rindo aqui, Coca-Cola faz mal pro olfato, deve fazer. Hoje eu tô tomando água tônica, gente. Ó. Água tônica 0 ainda. Eu acho que eu tô meio intoxicado de café e... Então, a Cláudia está falando do medo de dirigir, né? O medo de dirigir, Cláudia, ele está muito ligado a inibições, né? A inibição, ela é uma característica de um... Freud escreveu um texto sobre a inibição, né? A angústia. Então, eu vou deixar para um outro momento para não bagunçar a cabeça de vocês. Mas, assim, nós estamos falando hoje da psicopatologia psicanalítica. Concordo com você, Lili. A psicopatologia psicanalítica, então, ela vai ter esse primeiro momento de entender se é neurótico ou psicótico. A queixa, a partir do momento que eu entendo a queixa, eu começo a entender ali a estrutura do sintoma. Então, entender a estrutura do sintoma, eu vou entender essa construção que aconteceu com a pessoa, né? Que seria... Ela tinha lá uma expectativa da família, uma expectativa da sociedade, que virou o ego ideal dela. Depois ela criou um ideal de ego. Depois ela criou um superego, ela criou um aparelho psíquico. Aquele aparelho psíquico tem mecanismos de defesa, e aqueles mecanismos de defesa estão sobrecarregados, principalmente o recalque, e aí começa a aparecer os sintomas me contando do inconsciente do paciente. Antes a gente ficava buscando o inconsciente nos sonhos, nos atos falhos. Eu falo para as pessoas, a gente não precisa mais desse lugar. A gente tem o sintoma. O sintoma está me contando, o sintoma está me dizendo a estrutura da pessoa. E por que isso é importante? Porque a neurose, ela é uma espécie de descompensação. Como que vocês sabem que tipo de neurótico vocês são? Pela descompensação. A maioria das pessoas, elas são mistas. A maioria das pessoas tem lá sintomas obsessivos, a maioria das pessoas tem sintomas fóbicos e sintomas histéricos. Por isso que alguns autores juntam, né? Histérico-fóbico. Tem gente que fala de obsessivo-fóbico. Porque às vezes os sintomas são tão interligados que realmente eles vão ter essa característica dupla, né? O ego é duplo, né? O ego é o ego real com o diálogo simbólico que eu faço do meu próprio eu. Então, eu começo a entender aí a psicopatologia psicanalítica. Porque se a gente for pensar, o que acontece? A gente precisa
quando a gente procura um analista, a gente está pensando em cuidar do aparelho psíquico saudável. Nós vamos fazer o intervalo do próprio Instagram e aí a gente já volta em 1 minuto, tá, gente? Eu só vou fechar aqui porque ele vai fechar. Vai ficar salvo, tá? Cheio. Traz o cabo do notebook. A chave tá no chão. Ai, ai, ai. Eu quero o cabo do notebook. Tá caindo. Voltei. Voltei, pessoal. Esperando vocês voltarem também. Enquanto vocês não voltam, vou mostrar de novo os livros que eu recomendei. Mostrando os livros de novo, enquanto vocês voltam. Esperando todo mundo voltar. Hoje eu estou fumando um fumo da Virgínia, Golden Virginia, o fumo mais suave que existe. Quando eu estou cansado, eu fumo fumos suaves. Que informação, né, inútil para vocês. Então eu estava falando da psicopatologia, né, na clínica. O que acontece então? Vocês estavam falando aí das neuroses e tal. Tudo bem. Vamos então sempre considerar isso que eu falei para vocês, tá, gente? Não esqueçam isso que eu falei para vocês. O que é para eu não esquecer? Nós temos os nossos mal-estares, os nossos sofrimentos, os nossos sintomas multideterminados, sempre por uma coisa. Antes, depois pela hereditariedade, né, uma predisposição genética, depois a nossa infância e depois a nossa relação, então, com esse social, cultural, esse mal-estar da vida. Então, a psicanálise ela trabalha essas mentes sãs, né? Essas mentes sãs que descompensam, né? A descompensação é a neurose. A gente pode expor o aparelho psíquico tanto ao sofrimento, ao cansaço,
que a gente gera uma descompensação. Manter o equilíbrio é uma coisa extremamente difícil, complexa, né? Por exemplo, eu falei para vocês no começo da live que meu consultório ficou muito cheio e eu estou tentando atender a maioria das pessoas que me procuram, entendendo essa questão do sofrimento. A experiência psicanalítica ajuda, às vezes, a abrandar um sofrimento mais rapidamente. Então, o fator desencadeante, né, de uma neurose atual, a pandemia, seria uma neurose atual. Né? A pessoa está em casa, não pode sair de casa, né? A pessoa não pode viver as coisas que ela gostaria de viver, a pessoa não pode encontrar as pessoas que ela gosta de encontrar, não pode ir a um cinema, uma partida de futebol. Então você tem um fator desencadeante. Ou seja, então, a psicopatologia psicanalítica ela é um conjunto de todos esses fatores, né? Fatores da presença, que a gente chama de ego ideal, fatores da infância, da hereditariedade, fatores desencadeantes, neurose de angústia, mal-estar na civilização. Então a gente é um produto disso tudo, né? A nossa estrutura de personalidade então vai ser estruturada. Quando eu falo a palavra estrutura, né, a segunda tópica ela é uma tópica estruturalista. Quando eu falo a palavra estrutura, que vocês entendam que aquela repetição de sintomas ela vai causar, sem dúvida nenhuma, uma estrutura em você. Então essa estrutura ela vai repetir, ela vai... por isso que, por exemplo, quem é psicanalista não vai acreditar em outras abordagens, porque se a outra abordagem se propõe tirar um sintoma e que esse sintoma vai se curar, a gente entende que esse sintoma vai deslocar para algum outro lugar. Né? Eu não vou pegar um fóbico que tem medo de avião e ensinar ele a entrar num avião sem que isso desloque para outro lugar. Ok, se a abordagem se predispôs a somente fazer a pessoa entrar num avião, ótimo. Né? Era uma proposta honesta. Né? Eu vou fazer você entrar num avião. A gente em psicanálise não acredita muito nisso. Né? A gente acredita que precisa entender esse sintoma. É lógico, quando a pessoa faz a análise, ela tem que desenvolver ali uma capacidade egóica de entrar num avião. Né? Se é o foco dela entrar no avião. Às vezes a pessoa desenvolve um autoconhecimento e não quer mexer com alguma fobia, né? Se aquela fobia não for uma coisa tão complexa para ela. Então o Freud ele desenvolve alguns conceitos para dar nome, né? Então quando a gente fala das neuroses, nós vamos ter a neurose maior, que seria a neurose ligada à angústia, que seria a neurose da pulsão de morte. A ideia que a gente tem da morte, né? Que a gente vai morrer e que... Então essa neurose de angústia, ela fomenta em nós uma necessidade de realização. Ela é uma angústia. Então, se eu falar assim, eu vou ficar sem fazer nada, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou namorar, o meu barato é evitar o desprazer, então eu vou evitar tudo, vou evitar o prazer, eu vou ficar parado. A gente tem essa consciência e a sociedade
diz para nós desse relógio biológico, então a gente começa a entrar num processo de angústia, que são aquelas datas, né? A gente tem um monte de data na cabeça, né? Até tal idade eu tinha que fazer faculdade, até isso para a mulher é mais complicado ainda, porque entra a questão da ovulação, né? Até tal idade eu tenho que ser mãe, até tal idade eu tenho que casar, até tal idade, né, eu tenho que separar, até tal idade eu tenho que casar de novo, até tal idade. Então a gente tem uma neurose de angústia que vai trabalhar, por exemplo, a nossa angústia de sobrevivência, né, que vai gerar aquela sintomatologia toda que o Freud falou, né, que o Freud descreve tão bem. E a gente, com o aparelho psíquico, com o id, que é o cavalo, com o ego, que é o cavaleiro, com o superego, a gente fica lá tentando não cair do cavalo, né? Os fatos da vida vêm e a gente, né, vai. Quantidade de gente que eu estou atendendo que em janeiro abriu um negócio. Pegou um acerto, pegou um dinheiro, pegou um empréstimo e abriu um negócio, né? E aí o aparelho psíquico teve que lidar com o fechamento do negócio, né? E a expectativa de que esse negócio volte, e quando esse negócio volta, e ter que lidar com a compreensão de quem alugou às vezes o ponto, e a própria pessoa que alugou o ponto, às vezes ela alugou o ponto em janeiro e ela precisa do dinheiro do ponto para sobreviver. Então começa as intersubjetividades da angústia, né? Que é por negociar com a pessoa, não, mas eu assim como você precisa da loja para vender, eu preciso do ponto para sobreviver. Então isso é uma neurose de angústia que ela faz parte do mal-estar na civilização e que ela pode gerar, por exemplo, um sintoma na gente obsessivo. Nossa, eu tenho que trabalhar demais, eu tenho que acordar cedo. Tem gente que fala para mim assim, eu sofro de quando eu acordo tarde. Não, mas você trabalha em outro. Não, mas eu tenho que acordar cedo. Por que você tem que acordar cedo? Não, porque eu tenho que acordar cedo. Essa pessoa tem que acordar cedo, né? Ela tem lá um sintoma que ela acha que se ela não acordar cedo, ela não sobrevive. Porque o pai dela acordava cedo, né? Ia para o trabalho cedo. E ela às vezes está em outro contexto, mas ela precisa acordar cedo, porque se ela não acordar cedo, tudo vai dar errado na vida dela. Então a neurose de angústia ela vai funcionar de acordo com a estrutura. Né? Um histérico ele vai pegar a vida dele e vai jogar toda ela no outro e vai ficar na expectativa do outro, vai gerar ressentimento depois, porque o outro podia ter me amado mais, podia ter me ajudado mais, é sempre o outro, né? Nas relações transferenciais é o analista que não está ajudando, na relação profissional é o chefe que não está ajudando. Então, essa é a neurose de angústia que tem sintomas conversivos, que tem sintoma de boca seca, tem sintoma de taquicardia, tem sintoma de tremedeira, de tontura, de desconforto intestinal, de aftas, de baixar a imunidade, né? E isso reforça na pessoa, então, a angústia. Poxa, além de estar desempregado, além de estar assustado, agora me deu uma ferida, né? Então é complicado, né, a gente tentar lidar com tudo isso, né? Depois o Freud formula um conceito que seria o conceito de. O Freud formula um conceito que seria o conceito de neurose atual,
que seria a neurose ligada às pulsões de vida. A vida, que a psicoterapia breve chama de fatores desencadeantes. O Covid, por exemplo, que eu estou falando para vocês, é uma neurose atual, né? É uma neurose da vida, está todo mundo vivendo isso. Quando mexem, por exemplo, numa lei trabalhista, quando mexem num bem-estar social, quando você muda de... Às vezes uma coisa boa pode ser uma neurose atual, né? Às vezes você é promovido para um cargo que você, por superego rígido, se cobra demais, começa a querer fazer demais, começa a achar que não serve para aquele lugar, começa a se sabotar. Então, é toda uma sintomatologia, né? Então eu falei para vocês de neurose atual, neurose de angústia. Nós temos, por exemplo, a neurose ligada aos sentimentos de abandono, né? A gente nasce e morre só, né? A gente sabe disso, que a gente nasceu sozinho e que a gente morre sozinho, que a morte é sempre uma surpresa e a morte é sempre individual, né? Eu não morro com alguém. Eu posso morrer num acidente com um monte de pessoa, mas aquele momento de morrer é individual. Então, quando a gente vive com essas ideias, aí a gente volta lá nas expectativas da mãe, né? Será que eu atendo as expectativas da minha mãe? Será que atendendo as expectativas da minha mãe eu consigo virar um ser individual? Se a gente volta lá naquelas expectativas mais primitivas ainda, a minha mãe me deu o peito, ótimo, sobrevivo. Minha mãe não está aqui, sou aniquilado, sei o bom e sei o mal. Então, o abandono, o desamparo, ele, de alguma forma, ele ronda a gente de forma simbólica, né? Porque, de fato, eu tenho essas incertezas, né? Eu tenho as incertezas da minha existência, eu tenho as incertezas da minha relação com o outro, né? A minha mãe, ela é uma mãe boa, mas ela pode morrer, ela pode deixar de existir a qualquer momento. E como seria a minha vida sem ela, né? A neurose atual de angústia, elas se cruzam, né? Nós estamos vivendo essa pandemia e muitas pessoas no começo falavam assim: você conhece alguém que tem o coronavírus? Que parecia, a pessoa estava falando de um brinquedo. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, né? Quanta ignorância. E aí as pessoas começaram a perder entes queridos, né? Então eu já atendi algumas pessoas que perderam entes queridos e que estão num remorso, numa culpa, dizendo, ai, eu achava que não era importante, eu estou com remorso de ter levado a minha filha na casa do meu tio, que tem 80 anos, que morreu, eu estou com remorso de ter perdido alguém e não poder nem me despedir, eu estou com culpa, eu estou com essa culpa, esse sentimento muito forte dentro da psicanálise, né? Muito ali ligado a essa questão que eu falei para vocês do mal-estar na civilização, da neurose de angústia, de se eu não seguir ali os planos que foram traçados para mim pelo pacto civilizatório, eu serei uma pessoa ruim. A culpa é um conceito inventado, né, para domesticar nossos instintos, e é hoje um conceito que está totalmente introjetado em nós, né? Então, essa neurose de abandono, às vezes a gente, principalmente em pessoas
com sintomas neuróticos histéricos, né, a pessoa então vivencia uma morte mesmo. Por isso que é difícil, às vezes, para algumas pessoas se separarem. Por isso que eu brinquei com vocês, quando a gente dá aula sobre neurose de abandono, essas repetições, a gente separa muita gente, né? Porque a pessoa descobre que tem um sintoma ali que segura o casamento. Então, o Freud descreve, se vocês pegarem o vocabulário do Laplanche e do Pontali, o Freud descreve uma porção de tipos de neurose. Mas eu acho que vocês podem fechar, para entender melhor, dentro da neurose de angústia e da neurose atual, como coloca no livro do Zimmermann, e essas outras neuroses que de alguma forma estão ligadas entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Quando a gente fala então de sintoma, e a gente fala de mal-estar, e a gente fala de neurose, nós estamos falando de coisas diferentes, né? A neurose aqui, ela pode estar tanto como uma psicopatologia, quanto como uma estrutura de personalidade. Aí a gente pensa assim, a estrutura de personalidade que vem lá da segunda tópica, né? Da tópica estruturante. A estrutura de personalidade, então, da neurose, você vai ter lá o histérico, você vai ter o fóbico e você vai ter lá o obsessivo, né? E você vai ter essas características dentro do sintoma. Por isso que eu falei para vocês, a gente repete muito a ideia do sintoma, porque é o sintoma que vai me contar, né? Às vezes uma fobia é uma característica obsessiva, não é uma característica de fóbico, né? Então, quando a gente vai atender alguém, que a gente começa a entender o caminho, né, de entender as repetições, é buscar esse sintoma e tentar desconstruir ele para trás, né? Entender o para trás, assim. E é interessante quando, por exemplo, eu dei o exemplo do medo de avião, né? A pessoa tem o medo de avião. Aí você pergunta com que ela trabalha, você vai ver que ela é uma pessoa que tem uma tentativa de independência, de proatividade, de se manter ali, né? E às vezes uma obsessividade, uma retentividade. E então você começa a desconstruir esse sintoma para trás, né? Então você vai ver como que a pessoa lidou com as castrações dela na infância, você vai ver como que a pessoa se identificou com os pais, como foi esse processo de identificação, como que ela usa os mecanismos de defesa, né? A gente vai voltando e vai entendendo a construção desse sintoma, e junto com o paciente, nessa neurose de transferência, nesse eu e outro, nesse triângulo que se forma, né, do discurso do paciente e a gente ali explicando essa metáfora, né? O sintoma é metafórico. O que é o avião? O que é você estar no ar? O que simboliza você estar preso em algum lugar, né? E essa pessoa vai te falando tudo isso, e você vai, então, conseguindo compreender esse funcionamento, conseguindo compreender que existe ali uma estrutura, né?
E é interessante, como eu falei para vocês, eu conheço pessoas que têm estrutura histérica e obsessiva num grau muito próximo, né? Então, para algumas coisas a pessoa usa sintomas histéricos, para outras a pessoa usa sintomas obsessivos. Mas como ela é quando ela descompensa? Né? Aí a descompensação é a neurose, é a psicopatologia. Né? Pessoal, hoje as lives elas acabam sendo ferramentas um pouco mais cansativas para prestar atenção, né? Eu compreendo. Então hoje nós abrimos o conceito de psicopatologia psicanalítica, recapitulando. Eu gostaria que vocês entendessem que a psicopatologia psicanalítica ela é multideterminada, ela tem fatores de presença, que são fatores das expectativas dos pais, tem fatores genéticos, tem fatores da infância, tem fatores desencadeantes, tem o próprio sintoma, tem a estruturação do sintoma e tem o mal-estar na civilização. Então, isso que eu queria que vocês entendessem hoje. E eu fiz uma introdução para vocês da histeria, tá? Aí, então, eu vou deixar aberto para vocês perguntarem. E volto a provocá-los com a balada do Soldado Morto, que ninguém me mandou até agora algum texto sobre isso. Tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Isqueiro de cachimbo, tem um biquinho. Perguntei ao meu marido se sou neurótica ou histérica. Então, a neurose e a histeria, a histeria faz parte hoje, né, na psicanálise moderna, de um tipo de neurose. Então, você é as duas coisas. Eu posso te responder, Cláudia, que você é as duas coisas, porque ela né, estou fazendo minhas suas palavras, né? Não sei se isso mas assim, se você tem dúvida entre as duas coisas, você é uma neurótica histérica, né? Que mais, gente? E a barata? Qual a metáfora da barata? Quem tem medo de barata, o que a barata quer falar para nós? O sintoma da barata. Qual a metáfora? Vou ajudar vocês. Quando alguém chega para nós e fala assim, eu tive uma paciente que tudo para ela era assim, tem barata aqui? Então, tem uma catexia, né? Uma quantidade de energia muito grande. Né? Então, tudo para ela, a Vivi, medo de barata, tem relação com a sexualidade. Então, eu vi na maioria dos sintomas, Vivi, que o medo de barata tinha ligação com a sexualidade. Principalmente com essa ideia de nojo. Ah, mas barata é... Não, sim, sem dúvida, barata ninguém está dizendo que não é, né? Nojenta. Mas... essa ideia, quando um paciente descreve para nós que tem fobia, que a barata suba pelas pernas e que, né, então tem uma conexão ali com talvez penetração mesmo, nesse caso, né? Então o sintoma ele precisa muito não chega a ser abuso, não, Vivi. É mais um medo primitivo, né? De penetração, né?
A Kênia está falando, ela quer provar para a gente o quanto podemos ser impotentes diante da natureza. Pode ser, né? Tudo pode ser, dependendo de como a pessoa te descreve o sintoma, né? Por isso que eu estou dando uma explanação aqui sobre a minha experiência clínica. A minha experiência clínica desse medo de barata está muito ligado a pessoa trazer essa questão da barata subir pelas pernas. E subir pelas pernas e entrar na pessoa, né? Então, quando é esse medo grande, né? Vocês falarem assim, nossa, mas você não tem medo de barata? Medo eu não tenho, mas de fato a barata deixa umas caquinhas, umas coisinhas e um cheiro, né? Que esse cheiro eu não sinto, mas assim, as pessoas sentem. Não é o melhor dos mundos ter barata, né? Mas então a gente sabe. Tá muita gente me perguntando aranha, né? Não é assim diretamente. A Vivi também perguntou se é um sintoma predominantemente feminino. Eu acredito que sim, Vivi, porque os homens que têm medo de barata, normalmente eles têm conexão com medo da mãe. A mãe tinha medo de barata, tanto que eles. É difícil, eu nunca ouvi de um homem ele falar dessa coisa de subir pelas pernas. Né? Mas eu já vi de muitos homens que tinham medo de barata, assim, terrível. O medo de aranha que vocês estão perguntando, de rato, tudo para vocês entenderem como funciona a psicanálise, todos os sintomas nossos, eles vão ser divididos naquela tríade que eu falei para vocês, tópico, econômico e dinâmico. Tá, tópico. Que lugar que está esse medo? É um medo muito inconsciente, é um medo consciente, mas eu não sei exatamente do que. É um medo ligado a uma questão de representação, é um medo que eu peguei da minha mãe. Qual a energia que eu tenho para esse medo? Porque se a gente for falar de medo, né, gente, nós vamos falar assim, nossa, a gente tem medo de muita coisa, e às vezes tem que ter mesmo, né? Tem muita coisa, você não vai brincar com a barata, sei lá se ela tem um inseticida nela, uma coisa. Então, medo, a gente tem medo de muita coisa. A verdade é essa. Agora, o sintoma, eu tenho que entender o dinâmico, como que funciona, né, esse sintoma, que tipo de sofrimento ele causa, né? Essa minha paciente que ela perguntava se tinha barata aonde ela ia, ela não conseguia, por exemplo, viajar. Ela tinha certeza que o lugar que ela fosse viajar tinha barata. E ela ainda, uma vez, criou força, viajou e foi para um lugar que tinha aquelas baratonas. Imagina a pessoa que morre de medo, pergunta no consultório de um psicanalista se tem barata. Imagina a pessoa chegar numa cidade que tem barata, acho que se chama Serra Pau, não sei, desse tamanho, né? Então, já piora tudo a experiência, né? Vivida ali com a barata. Então, todos esses medos que vocês estão falando, é importante ouvir a historinha, né, do sintoma. A pessoa vai contar a historinha para nós no consultório. A historinha vai dizer, esses insetos todos, esses símbolos fálicos, todos podem ser medo sexual? Pode. Teve uma aula minha que uma aluna começou a expor um medo dela, que ficou tão característico, que era um medo de pênis, que eu fiquei até sem graça, até desconversei num dia. Eu não sou muito de ficar sem graça com essas coisas, mas era uma pessoa muito reprimida, e ela falou assim, o que é o medo de uma coisa mole, que quando a gente toca ela fica dura, e ela vai crescendo, e tem uma cabeça que faz assim, e que de repente pode entrar na gente. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Eu falei, olha, não sei, realmente essa coisa mole que fica dura e que pode entrar na gente. Então,
um sintoma que fica muito evidenciado pela linguagem, que tem uma estrutura de medo sexual. Acontece que desde a infância recebemos informações sobre cuidados e rejeição à convivência com estes animais porque são prejudiciais à saúde. Então, isso é uma explicação que entraria para o campo da consciência, né? Do que eu estou falando para vocês. No campo da consciência, olha, barata é suja, não fica perto. Ok. A barata consegue correr atrás da gente, se segurar na gente, né? Então, o que eu estou falando é de sintoma, né? É de fobia, é de, por alguma razão, eu não consigo estar no mesmo ambiente que possa ter uma barata. É um pouco diferente. Essa pergunta que você fez, Kênia, ela está ligada àquilo que eu disse para vocês das regras de convívio social, né? Que lógico que nos é ensinado para não conviver com as baratas, né? Mas uma dica, né? Sempre na análise, prestar atenção na história, né? Quando eu dou supervisão, eu sempre falo, gente, me traz direitinho o que o paciente falou, porque eu preciso ouvir a história, né? Se você chegava e falava assim, meu paciente veio aqui para curar medo de barata. Isso para mim não quer dizer nada. Que tipo de medo? Como que é o medo? Eu tenho medo que a barata suba nele, pule, saia correndo. Que medo que ele tem da barata? Como se dá esse medo da barata? O que significa esse medo da barata? Né? Então, realmente a historinha do sintoma é fundamental para a gente entendê-lo. Eu tinha um paciente que ele tinha um medo, que vocês vão falar assim, meu Deus do céu, psicótico. Ele tinha o medo da cabeça cair do pescoço. Ele teve um ataque de pânico muito forte. Ele entrou num processo de despersonalização, desrealização, e ele começou a ter medo. Ele se sentia claustrofóbico dos próprios órgãos estar dentro do corpo. Ele tinha medo. Um dia ele teve um momento que ele fez assim e ele começou a achar que o pescoço dele não estava aguentando mais a cabeça e que a qualquer momento a cabeça dele ia cair, e a angústia dele não é que era a cabeça ia cair no chão, igual uma bola de futebol, e ele ia... Não, era que a cabeça dele fosse ficar assim e não voltar mais, e ele precisar que alguém segurasse ele, porque o pescoço dele não ia aguentar mais a cabeça. Esse rapaz, ele vinha de um processo muito sério de abandonos e desamparos da família, e super massacrado no trabalho, e um casamento muito difícil, um cara com superego muito rígido, que não aceitava nada. Então ele começou a desenvolver sintomas e que foram diagnosticados como psicose, esquizofrenia, mas que eram sintomas fóbicos, né? Sintomas oriundos da neurose de angústia, que hoje a medicina batizou de pânico, né? Que mais, gente? Espero estar conseguindo responder tudo que vocês estão me perguntando. Pois eu estou aqui com a camisa do Palestra Itália. Quem é aluno meu sabe que se não torcer para o Palmeiras na prova é perseguido. Dia da prova vai ter a bandeira do Palmeiras em cima da mesa. Para quem é aluno novo meu, vai se acostumando.
O bom de ser professor é ter algum poderzinho, né? Esse é um poderzinho que eu tenho. Outra coisa, com a minha dieta eu perdi 30 quilos e consegui pôr essa camisa, que eu não conseguia pôr também. Pessoal, então, se não tiver mais pergunta, vocês entenderam o mapinha mental que eu dei para vocês? Terminamos o aparelho psíquico, né? Maquininha ali do Freud. Entramos agora na descompensação da maquininha. Tá? Como que a maquininha descompensa? Hoje a gente falou da descompensação, da multicausalidade, né? Da descompensação e como isso gera sintomas, sofrimentos. Conseguem separar sofrimento de sintoma, de mal-estar, de neurose? Vivi, qual a relação de poder e controle? Se a gente pensar em poder e controle do ponto de vista psicanalítico, e a gente for pensar disso do ponto de vista do inconsciente, numa estrutura de personalidade neurótica, às vezes, por exemplo, o obsessivo ele tem uma capacidade maior de encapsular a libido, com uma tentativa de se manter no controle de uma situação, né? Normalmente dá uma vinculação, às vezes, com uma pessoa que é mais histérica, que é mais projetiva no outro. O histérico tem uma ideia de controle projetando e às vezes vigiando o outro, né? O fóbico tem uma ideia de poder e controle antecipando possibilidades, isso gera uma angústia incrível nele, né? Agora, poder e controle, se a gente entrar no campo da sociologia, do caráter, aí a gente vai ver que muita gente que está no poder, muita gente mesmo, é sociopata, né? A gente tem visto com o Covid que muitos políticos têm mostrado todos os dentes sociopáticos, psicopáticos com o Covid, né? Muita gente tem feito coisas assim inacreditáveis pelo poder, né? Para manutenção do poder. Não tem uma política vem de polis, né? De cidade, de cidadania, de bem-estar social, do bem-estar do outro, né? Política, ela é um termo grego que vem disso, né? De polis. Então a gente é um ser político, né? Independente de qualquer coisa. E quando a gente está nesse lugar, o poder então é conferido pela confiança das pessoas, né? E aí onde eu falei para vocês do mal-estar na civilização. O tanto que a gente é alienado hoje, o tanto que a gente tem dificuldade de discernimento do que é certo e errado, de confiar, né? As pessoas falam assim, a imprensa não presta. Não, gente, tem muito jornalista importante, sério e honesto. O problema é que as pessoas não sabem discernir a diferença de um jornalista sério, de um jornal que tem editorial, de uma figurinha de Facebook, de WhatsApp. Tem gente postando no WhatsApp que se você tomar vermífugo para gado, você sara do Covid. Olha que coisa irresponsável. Vermífugo para gado pode matar uma pessoa. E tem idoso comprando, né? Vermífugo para gado e tomando. Você já imaginou? Se esse idoso não pesar 200 quilos, ele morre. Então é um negócio que não tem limite, né? Essa milícia dos fake news, né? Um negócio forte demais, assim, para manutenção do poder, né? Doentio mesmo, assim. Que mais, gente? Eu tenho tempo, eu tô aqui de quarentena, trancado.
esse estudo das estruturas para o consultório é fundamental, sabe? A gente vai pegando experiência de consultório, eu brinco que o paciente está subindo a escada, eu já consigo entender a estrutura dele. Só que, lógico, é uma brincadeira, né? O ser humano é muito complexo, muito rico, mas assim, tem alguns indicadores que são muito clássicos, né? Pessoa que pede muita desculpa e está muito angustiada e está muito focada em você, então tem lá mais uma coisa histérico-fóbica. A pessoa que chega na consulta mais senhor de si, tem lá uma defesa, uma resistência obsessiva. É muito interessante, né? O psicótico às vezes traz umas coisas muito diferentes, né? É muito legal entender isso, assim, do ponto de vista psicanalítico, né? Pessoal, todas essas lives elas vão depois para minha parte de histories. Então, e eu tô editando e tô colocando no canal do YouTube com meu nome, que é Márcio Lupe, meu nome. Se não tem mais nada, hoje então eu vou terminar com. Hoje eu vou terminar diferente. Vou terminar com a Balada do Soldado Morto, que é uma reflexão em cima disso que eu falei para vocês, de que tempos que nós estamos vivendo. E é o texto que eu estou provocando vocês, que eu quero montar depois um artigo, colocar na revista que a gente está montando lá da Casa Freud. Então, Cida Moreira, Balada do Soldado Morto. A letra é de Bertold Brecht, um cara que interessantíssimo, que lutou contra o fascismo com todas as forças que ele tinha. Essa música é de fato muito forte. Então vamos terminando com Balada do Soldado Morto hoje. Os meus aparelhos, eles têm uma personalidade própria, sabe? Eles fazem o que eles quiserem. Agora... Durava mais de 6 anos a guerra e a paz não apareceu. Então o soldado se decidiu e como herói morreu. Mas como a guerra não terminou, o rei, vendo morto o soldado, ficou muito triste, pensou assim: morreu antes do fim. O sol esquentava o cemitério e o soldado jazia em paz. Até que uma noite chegou ao fronte um médico militar. Tiraram então o soldado da cova, o que dele sobrou. E o médico disse: tá bom pro serviço, ainda tem muito pra dar. Saíram levando dali o soldado que já apodrecia. Rezavam em seus braços 2 freiras e uma puta vadia. E como o soldado cheirava a morte, um padre em frente ao andor, perfumando a cidade com nuvens de incenso para encobrir o fedor. A banda ia na frente da procissão, fazendo bum-bum, trá-trá, para que o soldado marchasse como um batalhão. 2 enfermeiros erguiam o soldado para mantê-lo de pé, pois se ele caísse no chão, virava um monte de lixo.
frente marchava um homem de fraque, usando gravata engomada. Um bom cidadão consciente de ser patriota da pátria amada. Tambores e gritos de saudação. A mulher, o padre e um cão. O soldado e a morto cambaleando. Um mico de porle dançando. E quando passavam pelas cidades, ninguém enxergava o soldado. E todos entravam na grande marcha, gritando: pela pátria lutar! Agitavam bandeiras esfarrapadas para esconder o soldado, que só podia ser visto de cima, mas em cima só brilham estrelas. Mas as estrelas não estão sempre lá, e outro dia nasceu. Então, de novo morreu o soldado, e foi outra vez enterrado. Tchau, boa noite, grande abraço a todos. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado